Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte: a síndrome dos ovários policísticos, ela é uma condição complexa em que a mulher, que ela nasce de uma certa forma, diríamos assim, ela nasce com um desequilíbrio hormonal. Esse desequilíbrio hormonal, ele acaba provocando algumas coisas. Então, por exemplo, essa mulher, ela tem uma tendência de produzir um pouquinho mais de hormônio masculino do que o habitual, e além disso, ela tem umas outras características. Então, em geral, essa mulher tem uma irregularidade menstrual. Habitualmente, a mulher, ela tem, desde a primeira menstruação, a menstruação dela tem uma tendência sempre de atrasar. De vez em quando vem muito, mas a característica principal é essa de ela não conseguir menstruar mensalmente, né? E a outra coisa é que ela também tem uma tendência de ter sinais clínicos de excesso de hormônio masculino. Esse sinal clínico principal tem a ver com a pele, certo? Então, por exemplo, tem uma tendência de ter mais pelos onde habitualmente a mulher não tem pelo, tem uma tendência de ter uma pele muito oleosa, tem uma tendência de ter uma pele com muita acne, uma tendência de ter eventualmente até queda de cabelo. Então, essas duas coisas acompanham a mulher durante a vida dela, na grande maioria das vezes, das pacientes que têm a síndrome. E aí tem um detalhe interessante, porque em função disso, existe uma série de outras coisas que podem causar sintomas parecidos. Então, é por isso que a gente brinca, eu sempre brinco com meus alunos e com os médicos que eu convivo, que não dá para fazer diagnóstico da síndrome dos ovários policísticos no shopping. Não dá para você olhar uma pessoa e falar assim, opa, aquela ali tem ovário policístico. Não dá para fazer, por quê? Porque existem outras condições que podem mais ou menos parecer com ela. Mas, na verdade, a gente só consegue fazer fazendo alguns exames de sangue e, eventualmente, até ultrassom. O problema do ultrassom que o Dr. Fernando falou é uma coisa interessante, porque, assim, é muito comum se pedir um ultrassom em algum momento da vida e, de repente, vem um ovário parecendo que é policístico. Então, ovário policístico, ele é um elemento da síndrome e tem, às vezes, alguns tipos da SOP que elas nem têm ovário policístico, certo? Por outro lado, cerca de 20% das mulheres que estão aí completamente normais, com hormônios normais, com tudo normal, elas têm o ovário de aparência policística. Então, isso é mistura, sabe? Então, esse é que é o grande problema. Então, para a gente não confundir a cabeça de ninguém, é importante a gente lembrar o seguinte: a síndrome dos ovários policísticos é um distúrbio hormonal, e é a que a gente fala que é um distúrbio hormonal e reprodutivo e metabólico, em que você tem esse desequilíbrio de hormônio. Na grande maioria das vezes, você tem esses problemas. Primeiro, a mulher não consegue menstruar todo mês certinho e ela tem uma tendência de ter aumento dessas manifestações clínicas relacionadas aí ao aumento de produção de hormônio masculino. Não sei se ficou claro. Não, eu acho que ficou claríssimo, né?